eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Glórias a Deus. Hoje nós vamos estudar sobre por que precisamos de frequentar a igreja. Qual é a necessidade que nós temos de frequentar a igreja, de pertencer à igreja? Por que nós devemos vir até a igreja? Ora, o versículo que nós lemos aqui, Jesus, ele apresentou-se a João na ilha de Patmos, e ele disse que estaria dando recado, passando informações, ordem às igrejas que estão na Ásia. Então, primeiramente, Jesus ele se dirige à igreja. Agora, nós precisamos primeiramente saber uma coisa, que infelizmente muitos se enganam, se deixam enganar, porque não conhecem, como Jesus disse, o poder de Deus e nem as Escrituras. Porque muitos irmãos alegam que não precisam ir frequentar a igreja, porque a igreja não são as paredes, a igreja não é o lugar. Então, diz assim: a igreja sou eu. A Bíblia fala que a igreja sou eu, que eu sou a igreja, então eu não preciso ir lá para frequentar a igreja, ouvir o pastor falar, eu mesmo sou a igreja. Tem muitos que pensam assim, mas o grande erro deles está na interpretação da palavra de Deus, porque a igreja não sou eu, e a igreja também não é você. Nenhuma pessoa é igreja, não é isso que diz a palavra de Deus. Mas a igreja somos nós. É isso que devemos entender, que uma pessoa, ela não forma uma igreja. A igreja, ela é formada por uma reunião, um agrupamento de pessoas, e que deve crescer ao longo do tempo, aumentando assim a quantidade de pessoas naquela igreja, conforme diz a palavra de Deus que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja. E Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, né? E disse: o que crer e for batizado será salvo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ser igreja é preciso de ser mais de uma pessoa, e não pode parar por aí. 2 pessoas, né? Nós somos igrejas e acabou, ou uma meia dúzia, ou 100, que seja a quantidade que for, e estagnar ali,
fechar as portas, não deixar entrar mais ninguém. Olha, tem uma quantidade certa e não pode aumentar. Isso não é igreja. Isso é um clube ou qualquer reunião, mas não é igreja. A igreja de Cristo, ela deve crescer. As portas estão abertas para receber todas as pessoas quando Deus o chamar. Assim, isso é igreja. Então, a necessidade, porque nós precisamos de igreja, a primeira coisa é isso. Infelizmente, tem pessoas que não entendem isso. Mas a fundo, se nós analisarmos essas pessoas que dizem que não precisam ir à igreja, elas olharam para o homem, olharam para as falhas dos líderes de alguém, olharam para o defeito de alguém, né? Pode ter certeza que todos esses que não frequentam a igreja, porque ele olha e viu o defeito no pastor, aquele pastor ele é assim, ele rouba, ele não vive o que prega, a igreja tem mais irmãos falsos do que tudo, e começa a ver os defeitos nas pessoas, ver o defeito dos outros. Mas geralmente essa pessoa, ela não vê o próprio defeito. E é o que a Bíblia nos ensina, que nós não devemos olhar o defeito dos outros, mas olhar para nós mesmos, porque todos nós temos defeito. E se vemos um defeito em outros, um irmão ou que seja o pastor, nós devemos apresentar em oração a Deus, para que Deus venha dar a solução, repreender, né, no caso se for a liderança, e fazer ali a obra, né? Deus faz a obra para mudar o que está errado. Então nós devemos orar a Deus com misericórdia. Mas a pessoa que ela sai da igreja, que não precisa de igreja, né? Porque ela não está olhando para Cristo, que a Bíblia diz: olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Paulo dizia: eu vou olhando para Cristo, meu alvo é Cristo. Então nós devemos ser imitadores de Cristo. E infelizmente, nós vivemos em um tempo onde os escândalos nas igrejas aumentaram e muitos abandonaram as igrejas por causa dos escândalos. Mas tudo isso está escrito na palavra de Deus que iria acontecer. Mas nunca a palavra de Deus disse que era para sair da igreja, para abandonar a igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, que as promessas de Deus, elas são feitas para a igreja. As promessas de Deus, elas são feitas para a igreja. Veja aqui que Jesus, ele apresentou-se a João e ele fez promessas para 7 igrejas da Ásia, que representa hoje todas as igrejas existentes em todo o mundo. Essas promessas que Deus fez não foram promessas para pessoas individualmente que não fazem parte do corpo de Cristo, mas foi promessa para a igreja, para os membros da igreja que estão nas igrejas. Então veja, versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui nós vemos a primeira promessa de Jesus para a igreja. E é para os vencedores. Por que vencedores dentro da igreja? Porque mesmo dentro das igrejas, infelizmente, vão ter pessoas que ali estão, mas que não serão vencedores, ou seja, pessoas que estão praticando o erro. E se não se arrependerem deste erro e verdadeiramente se converterem, irão perder as promessas de Deus e perder até mesmo a salvação. Porque não adianta apenas frequentar a igreja, mas tem que pertencer a Cristo. E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Então a primeira promessa que o Senhor diz que vai nos dar de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida é o que? A vida eterna. Nós comeremos do fruto da árvore da vida, ou seja, nós receberemos de Deus a vida eterna. A promessa de Deus para a sua igreja, para todos que vencerem. E no versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então veja bem que aqui é quase que a mesma coisa, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, a segunda morte significa o afastamento total da presença de Deus. Aqueles que vão se perder por toda a eternidade, ou seja, vão ser lançados no lago de fogo, são as pessoas que não serão salvas. Então, somente os que vencerem é que não sofrerão o dano da segunda morte. Essa é outra promessa de Deus para a igreja. No versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O maná escondido. Lembra-se que quando o povo de Deus saiu, estava no deserto, e Deus mandava o maná, o pão que chovia do céu, para que eles se alimentassem? Então o Senhor nos promete que existe um maná escondido, algo que vai saciar a nossa fome, algo que vai nos trazer uma saciedade, vai nos trazer uma satisfação. É um maná escondido que Deus tem para dar para os que vencerem. E é importante nós entendermos isso, que Jesus disse: aquele que for até o fim, esse vencerá. Lá no Evangelho Jesus disse isso, né? Fala: exultai e alegrai-vos quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, porque será grande o vosso galardão no céu. Ele fala: e ao que vencer, ao que for até o fim, este vencerá. Então os vencedores, nós temos a promessa de ter o maná escondido, e continuando ele diz: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, nós, quando chegarmos lá na presença de Deus, na eternidade, nós vamos receber galardões. Lembra, em Apocalipse 21, vamos ler aqui só para entendermos bem. Apocalipse, acho que é Apocalipse 22, vou confirmar aqui. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, veja o que Jesus disse: o meu galardão, ele disse, eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, nós receberemos de Deus galardões, prêmios. E aqui a carta que Jesus enviou aqui às igrejas, ele começa a falar de algumas coisas que nós receberemos. Então o nosso nome será mudado, nós teremos outro nome, e nós receberemos o nosso nome gravado em uma pedra branca, e que ninguém sabe, só nós, quando recebermos, nós vamos saber. Então nós teremos outro nome. E nós vamos ver que biblicamente Deus sempre gostou de fazer isso, né? De mudar o nome dos seus servos. Lembra de Abrão, que nós conhecemos como Abraão? O nome dele era Abrão, e Deus mudou o nome dele para Abraão. Da mulher dele era Sarai, Deus mudou para Sara. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, da onde vem, né, as 12 tribos de Israel, o país Israel, o povo de Deus. Lembra que Deus também mudou o nome de Simão, que nós conhecemos como Pedro? Deus também mudou o nome dele, era Simão, o Senhor mudou para Pedro. Saulo, Deus mudou para Paulo. E o nosso também será mudado na eternidade. Nós receberemos um novo nome, e que com certeza, irmãos, esse nome vai trazer uma grande alegria para nós. Com certeza, né? Tem algumas pessoas que não gostam do próprio nome, né? Glória a Deus, graças a Deus que meu nome vai ser mudado, né? Mas tem gente que gosta, como eu gosto do meu nome, né? Tem gente que gosta, mas eu tenho certeza que o nome que o Senhor tem para me dar, eu vou gostar mais ainda, porque tudo que Deus tem para nós é bom. Continuando, nós vamos agora no versículo 26. Versículo 26. Apocalipse 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então veja aqui que o Senhor falou: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, como nós já fizemos outros cultos, nós sabemos que
a humanidade vai prosseguir, vai continuar tendo vida na Terra. E tudo indica, né, que vida humana na Terra. E nós, né, os que vencermos, teremos poder sobre as nações, ou seja, autoridade sobre as nações, sobre o povo que vai estar aqui na terra. E com vara de ferro regerá. O que significa com vara de ferro regerá? Com autoridade. Com vara de ferro significa com autoridade. Que nós iremos falar e as nações, elas terão que se submeter. Por quê? Porque essa autoridade, ela vem de Deus, né? E quem pode, né? Quem não vai estar debaixo da autoridade de Deus. Então, se Deus der esta autoridade, com vara de ferro, nós teremos toda a autoridade, poder para isso, né? Dado por Deus. Continuando, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã, ou seja, a estrela da manhã nós conhecemos que é o sol, né, que resplandece na manhã. Ou seja, nós estaremos na luz junto com o Senhor, né? Sempre estaremos de dia, andando na luz. E quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz, ele sabe para onde vai, sabe o que faz. Agora, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Então vamos aqui entender um pouco isso. Vestes brancas significa pureza, santidade. Vai vestir de vestes brancas, né? Agora fala assim, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então nós podemos entender uma coisa, que ainda que o nome da pessoa esteja escrito no livro da vida, há a possibilidade de perder a salvação. Então, quando o nome da pessoa é escrito no livro da vida, significa que ele está salvo. Agora, se o nome dele for riscado, ele perdeu a salvação. Então, isso vai contra o que algumas religiões ensinam sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Algumas religiões ensinam que se a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, o nome já foi escrito no livro da vida, ele não perde mais a salvação. E isso é uma mentira, porque o próprio Jesus deixou aqui, que não terá e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então há a possibilidade de o nome de alguma pessoa ser riscado do livro da vida, pois aquela pessoa não permaneceu firme, fiel, não foi um vencedor. Ele não foi até o fim, ele abandonou Jesus no meio do caminho, desviou-se do caminho, entrou para o caminho errado, saiu da igreja, saiu da presença de Deus, abandonou a fé, e o nome dele, se ele não se arrepender e não voltar, pode ser riscado do livro da vida, porque ele abandonou o caminho. Continuando. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Ou seja, Jesus vai dar o testemunho diante de Deus, diante dos anjos, de que estes receberam a vida eterna. Esses pertencem realmente a Cristo. Agora nós vamos ao versículo 12, capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, os que vencerem serão coluna no templo de Deus. Ou seja, a coluna é o que? Uma sustentação. Estão ali na presença de Deus, junto com Deus, sustentados por Deus. Uma coluna é algo forte, que veio para sustentar. E também veja que o Senhor fala assim: e o meu novo nome. Então Jesus, como nós conhecemos, ou Yeshua, como em outras línguas, ou em qualquer outra língua é Jesus, ele também terá um novo nome, que também será revelado na consumação dos séculos, né? Versículo 21, para concluirmos aqui as promessas que Deus tem para nós aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O assentar-se no trono junto com Jesus significa que nós teremos a autoridade de Jesus. Assim como Jesus assentou com o Pai, ele disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Então nós também receberemos a autoridade de Jesus para fazermos tudo o que é preciso, tudo que Ele nos ordenar, colocar a nosso serviço. Nós teremos a autoridade de Cristo para fazer. Então aqui são as promessas de Deus para a igreja. Então Jesus, ele promete as bênçãos para a igreja. Quando Jesus ele falou para Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, sobre a afirmação que Pedro fez, que Jesus é o Cristo. É o fundamento, como Paulo disse. Ninguém pode colocar um outro fundamento que é Cristo, senão Cristo, que é o fundamento da igreja. E assim, sobre este fundamento, nós vivemos como igreja. Por isso as promessas de Deus não são para o mundo, ou para quem não pertence à igreja de Cristo, mas as promessas de Deus, ela vem para a igreja do Senhor. E veja que o Senhor, ele também repreende e elogia as obras dos líderes. Olha aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Só para entendermos, irmãos, quando
quando a Bíblia fala o anjo da igreja, está referindo ao pastor da igreja. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele diz assim: eu sei as tuas obras. Então nós vamos aqui, irmãos, só para entendermos, vamos ler os versículos que o Senhor fala para a igreja, para os líderes. Então ele começa, ele fala assim: eu sei as tuas obras. Isso ele fala ali para a igreja de Éfeso, pastor da igreja de Éfeso. Depois, na segunda igreja de Esmirna, versículo 9, olha aí, ele fala assim: eu sei as tuas obras. Veja que ele repete. Na igreja de Pérgamo, versículo 13, Jesus também fala: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Tiatira, versículo 19, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes, no versículo 1, parte B, eu sei as tuas obras. E para a igreja de Filadélfia, versículo 8, ele também diz: eu sei as tuas obras. E por fim, na igreja de Laodiceia, versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras. Então, para cada igreja, o Senhor afirma que Ele sabe tudo, que Ele conhece tudo. Então, não há motivo algum para nos ausentarmos da igreja. Não há motivo algum para que, por erro de irmão, a pessoa abandona a igreja. Vou sair da igreja porque o pastor, o que ele está pregando, eu não gostei, eu não vou com a cara do pastor, não vou com a cara do irmão A e B, e tantos outros motivos, vê defeito, chama o pastor de ladrão, como infelizmente tem muitos aí, ainda que o pastor esteja errado. Quem vai cuidar dele, quem vai tratar com ele, é Jesus. Então Jesus fala: eu sei as tuas obras. E quando o Senhor se dirige aqui ao pastor, nós vamos ver que não é algo que acontece hoje, os defeitos que existem nas igrejas, pastores que fazem coisas erradas, líderes, pregadores, irmãos, tantas coisas erradas que acontecem nas igrejas, dentro das igrejas, não é de hoje. Não é de hoje que está acontecendo isso. Antes, no tempo dos apóstolos, já acontecia isso. Já acontecia. E nós vamos ver coisas aqui terríveis que nós vamos falar: nossa, isso está escrito aqui na palavra. Para nós vermos que o que acontece nos dias de hoje não é surpresa para Deus. Já está escrito na palavra de Deus. Só que Deus vai tratar com cada um segundo as suas obras. E não é motivo para ninguém abandonar, para ninguém sair da igreja. Então, no versículo 2 do capítulo 2, diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então veja bem que na igreja de Éfeso tinham aqueles que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos, não eram apóstolos, eram falsos, na igreja de Éfeso. E o pastor colocou à prova. Viu, não podia sofrer os maus, puseste à prova os que dizem apóstolos e os achaste mentirosos, porque não são apóstolos. Então, dentro da igreja de Éfeso, como hoje, dentro de muitas igrejas também tem aqueles que se dizem apóstolos,
e não são. Tem aqueles que se dizem crentes, não são. Tem os falsos. Continuando, irmãos, ó, e sofrestes, veja que o pastor aqui sofreu, né? E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Imagina que esse pastor aqui estava passando lá com esses falsos, mas ele, o que ele fez? Teve paciência, continuou, não cansou de fazer a obra de Deus. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Talvez por causa de tanta coisa, né, que aconteceu, aquele pastor ele já não estava mais buscando o Senhor como no começo, como no início. Então, Senhor, eu tenho contra, porque você deixou a primeira caridade. Então, a vontade de Deus para nós é que nós estejamos renovando o nosso primeiro amor. É aquele momento em que nós temos um encontro com Jesus, sentimos ali a presença, o batismo com o Espírito Santo, somos cheios da presença de Deus, e temos aquela alegria, aquela vontade de estarmos fazendo a obra, de estarmos na igreja, de estarmos no culto de ensino, em qualquer culto nós estamos com aquela alegria de estarmos na igreja. Então isso é agradável aos olhos do Senhor. Mas aquele pastor, ele deixou a primeira caridade. Então Jesus estava repreendendo: eu tenho isso contra você. Ele estava falando: volta para o primeiro amor. E Jesus continua aqui, ó, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus estava exortando ele para voltar à primeira obra, ser fervoroso, dedicação na obra de Deus e ao primeiro amor, porque senão ele ia perder o castiçal, né? Ou seja, Jesus ia tirar a autoridade que ele recebeu como líder, como pastor. Versículo 6: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Então, os nicolaítas, irmãos, eram uma seita, né? Pessoas que queriam introduzir na igreja coisas antibíblicas, coisas que não pertenciam, né, à palavra de Deus, e que esse pastor ele aborrecia, falando: não, eu não aceito essas coisas erradas aqui, que não é de Deus, não vem da palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz: eu também aborreço, né? Então são pessoas, infelizmente, em todas as igrejas, né, e hoje também acontece, pessoas que querem introduzir doutrinas antibíblicas, o pensamento dele, né, e algumas outras coisas, como eu disse ali uma vez: salvo para sempre, que você não precisa, que Deus, por exemplo, que falou já, Deus só quer o seu coração, né? Então são coisas que nós devemos aborrecer. Não é assim. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então essas coisas nós temos que aborrecer. A segunda carta à igreja de Esmirna, versículo 9, diz assim: sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, né?
mas tu és rico. Ou seja, aqui era uma igreja simples, humilde, pobre, porém o Senhor disse, mas tu és rico. Porque a riqueza não consiste nos bens materiais, mas sim na presença de Deus. Continuando. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são as sinagogas de Satanás. Olha aqui o que esse pastor passava também. Então lá naquela igreja tinham uns que se diziam judeus, né? Mas na verdade não são. São na verdade sinagoga de Satanás, ou seja, templo do diabo. Aquelas pessoas que estavam ali para enganar, blasfemando. Versículo 10, ó. E o Senhor disse: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que eles estavam passando lá na igreja de Esmirna. A coisa era tão séria ali naquela igreja, que eles iam até passar por uma tribulação de 10 dias. E o Senhor falou: resiste, ser fiel até a morte. Vão lançar alguns de vós na prisão, vão ser presos, que eram esses judeus, ou falsos judeus. Então não era fácil a igreja. Então a verdade é que as pessoas querem ir para a igreja e querem encontrar tudo bonzinho, tudo certinho, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Querem só banho-maria. E aí vem para a igreja, vê defeito em um, vê defeito no outro, vê defeito no pastor, e não vê o próprio defeito e sai da igreja. Mas o Senhor disse aqui, ó: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então fica firme, porque vocês vão receber a recompensa. Agora versículo 13, a igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, irmão, olha só a igreja de Pérgamo. Eu sei aonde habitas, é o trono de Satanás, na igreja de Pérgamo. Olha como que era essa igreja. Agora, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, irmãos, olha só que dureza é essa igreja de Pérgamo, né? Trono de Satanás. E lá, agora Jesus repreendeu ele porque ele está tolerando alguns ali que estavam introduzindo doutrina de Balaão. Balaão era aquele que recebeu de Balaque uma mala de ouro para amaldiçoar Israel, o povo de Deus. E quando ele recebeu aquela mala de dinheiro, ele sabia que amaldiçoar o povo de Deus era errado, mas ele foi consultar a Deus: será que eu posso amaldiçoar o povo? Está me chamando para amaldiçoar? Deus falou: não. E aí o Balaque ofereceu para ele 2 malas de dinheiro. Aí ele foi perguntar para Deus de novo.
E Deus falou, vai. Então assim que acontece. Pessoas que criam no seu coração uma avareza. Infelizmente tem pastores, tem pessoas que fazem a obra de Deus com avareza, querem lucro, dinheiro, e levam as pessoas a pecar contra Deus, né? Umas poucas coisas, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, nós vemos aqui que não deve ter a tolerância para essas coisas erradas dentro da casa de Deus, né? Então o Senhor, ele trata com o líder, trata com o pastor, não tolera essas coisas. E aí, continuando o versículo 15, fala sobre, novamente, né, assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu também aborreço. Aí fala, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor ia vir com juízo, né? Então primeiro Deus avisa, repreende, se não se arrepender, aí vem o juízo de Deus. Agora a igreja de Tiatira, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então o Senhor aqui está elogiando o pastor de Tiatira até agora, né? Mas tenho contra ti, tolerastes que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então havia ali naquela igreja uma falsa profeta, Jezabel, que estava ensinando o povo de Deus ali da igreja de Tiatira a idolatrar, se prostituam com sacrifício de idolatria, com coisas sacrificadas aos ídolos, com idolatrias, né? Adoração de pessoas, imagens. E isso o pastor ali estava tolerando essas coisas. Então o Senhor vai para repreendê-lo ali. Tenho contra ti porque você está tolerando isso ali. Versículo 21, veja: e dei-lhe tempo para que se arrependeste da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porão. Mas o que tendes, retenho, até que eu venha. Então o Senhor não falou para eles lá, vocês estão lá na sinagoga de Satanás, tem essa mulher que ensina, né, as coisas de profundeza de Satanás na igreja, mas o Senhor não falou, sai daí, sai da igreja. Então, mesmo as pessoas que estão lá, mas tem o coração sincero.
e retém a sinceridade e a verdade, né? E a fidelidade, sinceridade para com Deus. Então, ainda que uma igreja esteja corrompida, ainda que o pastor esteja corrompido, ainda que haja naquela igreja muitas pessoas desviadas, como aqui na igreja de Tiatira, né, onde Satanás estava fazendo o que queria ali, dentro daquela igreja existiam pessoas que não se contaminaram, sinceras. Então, dentro dessas igrejas, que nós vemos infelizmente muitos escândalos, existem pessoas ali que não se contaminaram, que estão ali sinceramente fazendo a vontade de Deus. E por causa dessas pessoas que o Senhor, né, poupa e tem misericórdia de todos ali, esperando, né, como falou, olha como o Senhor é misericordioso, ó, virá grande tribulação se não se arrependerem. O Senhor ainda fala, dá chance de se arrependerem ainda. Então lá, o Senhor está exortando, se arrependerem, então o Senhor vai ter misericórdia. Mas se não se arrependerem, vai vir grande tribulação. Então o Senhor é bom, misericordioso. E por isso nós devemos estar na igreja. Porque na igreja, irmãos, que nós ouvimos a correção de Deus, recebemos as bênçãos de Deus, é onde o Senhor fala conosco. Então nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se vemos alguma coisa errada, vamos orar, falar com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Aquilo ali eu estou vendo que está errado. Abençoa aquela pessoa, trata com ela, repreende. Então nós não vamos sair da igreja, porque quando sai da igreja, aí a pessoa entra num caminho, né, um caminho errado, e pode aí se embaraçar. Satanás faz o laço e ele se perde muito mais. Mas estando na igreja, com certeza ele vai ouvir a palavra de Deus e há tempo, né, para se corrigir e se arrepender. Capítulo 3, versículo 1, parte B. Já vamos terminar. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Igreja de Sardes. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha como o Senhor está repreendendo esse líder de Sardes. As obras dele estavam em falha, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, irmão, nós vemos aqui por este versículo aqui que ninguém recebe o juízo de Deus sem antes receber uma repreensão, o aviso de Deus. Deus avisa, olha, está acontecendo isso, tem contra você isso, arrepende-te, como o Senhor falou. Se não, virei como um ladrão, ou seja, de surpresa, e aí a coisa vai ficar ruim. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então tinha ali em Sardes, veja que Sardes era uma igreja que estava feia a coisa ali, até o pastor estava reprovado ali diante de Deus, e o Senhor repreendendo ele. Mas tem ali algumas pessoas que não se contaminaram, então essas pessoas andarão de branco, ou seja, o Senhor vai honrar essas pessoas.
Agora versículo 8, a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então veja aqui que a igreja de Filadélfia, o Senhor fez elogios àquela igreja, elogio à liderança, né? E ali havia também os falsos judeus, né? Havia os falsos judeus também, que não são, mas mentem, e o Senhor ia fazer com que eles viessem a se prostrar diante do líder e reconhecer que ele era realmente, verdadeiramente um homem de Deus. E a promessa aqui, que de guardar, te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então aqui dá a entender que esta passagem nos fala do arrebatamento. Há de vir a tentação sobre toda a terra, que é da grande tribulação, que vai vir sobre toda a terra. Mas aqueles que, como a igreja de Filadélfia, retém sua sinceridade, né, na obra de Deus, diante de Deus, temos a promessa de que o Senhor nos guardará deste momento de tribulação, de tentação, e nós seremos arrebatados. Aí ele diz assim, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora a última igreja de Laodiceia, versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, comerei com ele, cearei, e ele comigo. Então vemos aqui a forte repreensão de Deus à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, segundo o que nós lemos aqui, é uma igreja exaltada, soberba, que diz: eu sou rico, tem tudo. E o Senhor falando que na verdade não tinha nada, era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, porque tinha as riquezas materiais, bens materiais, imponente, uma igreja imponente, pessoas de boa aquisição financeira, porém pobre, cego, nu, miserável da presença de Deus, das coisas de Deus. E o Senhor repreendeu severamente a eles ali. E no final o Senhor disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então o Senhor
ama aquelas pessoas. Todos nós somos amados de Deus, mesmo aqueles que estão no erro, no pecado. O Senhor ama, repreende severamente e fala: arrependa-te, né? Compra ouro, ou seja, busca a presença de Deus, não busca as coisas materiais, mas busca a presença de Deus, esteja cheio das coisas de Deus, para que possa receber de Deus a vitória, receber de Deus as bênçãos. Então a igreja, irmão, é necessário que nós estejamos na igreja. As igrejas, nós vemos aqui que tem muitos defeitos, sempre teve muitos defeitos, muitas pessoas que faziam coisas erradas e que hoje fazem coisas erradas nas igrejas. Mas Jesus, ele disse uma coisa: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, e com grande será as trevas. Significa que se nós olharmos aquilo que é mal, ruim, é só o que nós vamos ver. Se nós focarmos, irmão, só no que é ruim, os nossos olhos vão nos mostrar que tudo ali está errado, tudo está contaminado. Mas se nós olharmos as coisas boas, então os nossos olhos serão bons e nós teremos luz. Por exemplo, numa igreja, se a pessoa ficar olhando defeito de um, defeito de outro, e aí ele vai começar a desanimar, mas se ele olha o defeito de um, olha a qualidade da pessoa. Às vezes nós olhamos o defeito, é muito fácil nós olharmos o defeito das pessoas, tão fácil acusarmos as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho visto muitos dentro das igrejas e até nas pessoas do mundo falar: o mundo desse jeito, culpa de Adão e Eva, que pecaram lá no paraíso. Se eles não tivessem pecado, não tinha acontecido isso. É muito fácil acusar Adão e Eva, é muito fácil, né? Agora, qual de nós que não faria até pior do que eles fizeram? Qual de nós que não transgride? Qual de nós que podemos falar mal de Adão e Eva, que eles pecaram, que eles erraram? Então nós não temos essa autoridade, né? Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida que julgais, também será julgado. E nós não podemos querer tirar o cisco do olho do irmão, sendo que existe uma trave nos nossos olhos. Então, primeiro tirar os nossos olhos. Quando nós olhamos uma pessoa e vemos um defeito nela, nós temos que, primeiro, nos compadecer daquela pessoa, pedir a Deus, orar por aquela pessoa, depois, ver aonde aquela pessoa errou, para nós não errarmos no mesmo erro, não cometermos o mesmo erro. E assim nós vamos estar agradando a Deus. E essas coisas nós vemos dentro da igreja. E quando nossos olhos são bons, nós vemos coisas boas. Infelizmente tem muito erro, mas também tem muitas coisas boas, muitas pessoas fiéis, muitos crentes, homens e mulheres de Deus que estão com sinceridade fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. Quantos missionários que estão indo pregar a palavra de Deus, vão lá na África, vão na Índia, vão em lugares terríveis para pregar a palavra de Deus, né? E quantos homens e mulheres de Deus dentro da igreja orando, buscando a Deus. Então vamos olhar as coisas boas, e aí sim nós vamos ver que nós precisamos de Deus, precisamos de frequentar a igreja. Quanto mais nós frequentamos a igreja, aprendemos as coisas de Deus, mais nós nos enchemos de Deus e mais bênçãos vão vir sobre as nossas vidas, né? Não somente as bênçãos materiais, mas principalmente as eternas e espirituais. Então vamos ficar com essa palavra.
E Deus é fiel para abençoar nossas vidas, nossa casa. Vamos orar, agradecer ao Senhor.